imaginar novos caminhos, acreditar em ideias, construir possibilidades. Nem todo empreendedor começa do mesmo ponto, mas todos compartilham algo essencial: o desejo de crescer. Empreendedorismo de oportunidade, quando uma ideia vira negócio. Empreender virou uma realidade cada vez mais presente no Brasil, seja por escolha ou necessidade. Na comunicação, esse movimento acompanha as transformações do mercado, o encolhimento das redações tradicionais e o avanço do digital. Mas afinal, o que leva um profissional a criar o seu próprio negócio? Essa reportagem mostra dois caminhos diferentes: o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Para alguns, empreender nasce de uma visão, de enxergar oportunidades onde a maioria não as vê. Para outros, é a chance de recomeçar. Mas em todos os casos existe algo em comum: a vontade de transformar desafios em aprendizado e construir novos caminhos. É nesse movimento que o jornalismo também se reinventa. Entre incertezas e mudanças no mercado, profissionais passam a buscar alternativas para continuar produzindo, informando e se mantendo ativos na área. Mais do que uma escolha, muitas vezes é uma resposta ao mercado atual. Resposta essa que exige iniciativa, criatividade e coragem. Mas qual a diferença entre empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de necessidade? O empreendedorismo de oportunidade acontece quando alguém identifica uma chance de negócio e decide investir nela de forma planejada, buscando crescimento e inovação. Já o empreendedorismo de necessidade surge quando está difícil encontrar uma vaga no mercado de trabalho e empreender se torna a única saída. Dados do monitoramento do empreendedorismo global, o GEM 23, mostram que cerca de 6 em cada 10 brasileiros empreendem por oportunidade, enquanto aproximadamente 4 entre 10 iniciam um negócio por necessidade. A pesquisa é o maior estudo contínuo sobre empreendedorismo no mundo. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 25 milhões de trabalhadores por conta própria, refletindo um mercado cada vez mais flexível e também estável. Já o Sebrae aponta que negócios criados por oportunidade têm maior taxa de sobrevivência, justamente por nascerem com mais planejamento. Nessa reportagem, você vai acompanhar a trajetória de 4 jornalistas que começaram a carreira nas redações e hoje fazem parte do grupo que encontrou no empreendedorismo a chance de mostrar que, longe dos grandes veículos de comunicação, também há espaço para construir uma carreira profissional. Na década de 1980, a jornalista Débora Almada iniciava a trajetória em um dos principais jornais de Santa Catarina. Mas depois de anos no jornalismo tradicional, um novo cenário começou a se desenhar. Com o fechamento de ciclos profissionais e a redução de oportunidades nas redações, Débora enxergou no mercado uma possibilidade diferente. Uma decisão que não veio apenas da necessidade, mas da leitura de oportunidade. Eu não enxergava mais nas redações tradicionais espaço para mim, assim, para eu crescer. E eu sempre tive assim, um pouco dessa coisa de veia empreendedora, né? De querer ter um negócio próprio, de querer ter controle assim, sobre o meu trabalho. O empreendedorismo, nesse caso, nasce da experiência acumulada, do conhecimento de mercado, da vontade de continuar na comunicação, mas de outra forma. Ao lado do jornalista Rogério Keffer, Débora criou a própria agência, um movimento que exigiu adaptação. Sim, havia, evidentemente, tinha assim, aquele temor, né, de nós jornalistas não somos profissionais treinados para gestão, né? A gente não aprende gestão, nem empreendedorismo, nem toda essa parte, né, administrativa, financeira na faculdade. Então, num primeiro momento, havia esse temor de como tocar uma empresa, porque ela rapidamente começou a crescer e a gente precisava se estruturar melhor. Sem formação em gestão ou administração, os dois precisaram aprender na prática
Estudar, errar, ajustar e crescer. Esse processo, comum a muitos empreendedores da comunicação, revela um ponto importante. Saber comunicar não significa necessariamente saber gerir um negócio. É preciso desenvolver novas habilidades, lidar com números, planejamento e tomada de decisões estratégicas. Hoje, a empresa reúne uma equipe multidisciplinar e atua em diferentes frentes da comunicação, mas o espírito empreendedor continua o mesmo. Eu faço de tudo um pouco, na verdade. Eu ainda não saí, né, da operação, então eu ainda apoio principalmente planejamento e estratégia. Eu dou muita consultoria também, principalmente na área de gestão de crise de imagem, que é uma área que eu me especializei nos últimos anos. Então eu tenho múltiplas funções, assim. Eu também tenho um pouco de comercial, tenho um pouco de ser um pouco a cara da empresa, porque circulo muito em eventos, etc. Mas eu posso dizer que eu faço de tudo um pouco. Se para a Débora o empreendedorismo foi uma escolha estratégica, para Rogério Kiefer começou de outra forma. Depois de atuar em veículos de economia e negócios, o jornalista enfrentou um cenário comum na comunicação brasileira: a instabilidade financeira das redações. Trabalhava num jornal que era um jornal muito importante, que era um grande jornal do país. Esse jornal passou por uma crise financeira, eu saí do jornal, fui demitido. Trabalhei em outros veículos, revistas, trabalhei em outros jornais e tal, mas sempre diante de uma crise financeira que existia na época, que perdura até hoje, mas que na época começava a dar sinais assim nessa imprensa mais tradicional, eu optei por empreender para gerar minha própria renda e ter um controle maior, assim. Então a decisão foi um reflexo de uma necessidade mesmo. O que começou como necessidade se transformou em oportunidade. A experiência adquirida no jornalismo tradicional se tornou base para um novo modelo de atuação. Mais do que produzir conteúdo, passou a ser necessário entender o cliente, o mercado e os objetivos de comunicação de cada projeto. Com o passar dos anos, o negócio evoluiu de uma assessoria de imprensa para uma empresa com atuação em relações públicas, marketing e gestão de imagem. Esse movimento acompanha uma tendência maior do setor: a ampliação dos serviços e a integração entre diferentes áreas da comunicação. A Alpress é uma empresa que tem 20 e poucos anos, né? Ela começou basicamente como uma assessoria de imprensa com 2 pessoas, os sócios da empresa. Ao longo dos anos ela foi ampliando os serviços, tornando esses serviços mais complexos e ampliando também a equipe. Hoje a gente trabalha com relações públicas, mas a gente quer o carro-chefe, mas a gente tem também um braço de marketing de influência, faz ações de relacionamento, faz outras ações de marketing, gestão de crise, atua em outras áreas. A gente tem hoje grandes marcas de Santa Catarina, marcas do Paraná, marcas com projetos no Rio Grande do Sul. Enfim, a gente ampliou os serviços, foi tornando mais complexo esse trabalho de relações públicas, né? Foi se tornando mais complexo, a gente foi seguindo nessa direção e a gente foi ampliando também o número de pessoas e o número de clientes. Mas o início não foi simples. Empreender também é lidar com insegurança. O maior medo no início do empreendedorismo é não dar conta de atender as demandas dos clientes, eu acredito, e perder esses clientes, né? Uma empresa, quando ela começa, geralmente, na maior parte dos casos, ela tem um número pequeno de clientes, então tu é muito dependente desses poucos clientes. E acho que existe um medo natural de tu não dar conta de atender esses clientes e perder, e de repente tu tem um cliente que representa mais da metade da receita da tua empresa. Existe um medo grande de perder esse cliente e inviabilizar a empresa. E aí tem outros medos de tu investir e ter um endividamento muito grande, não dar conta de pagar as suas dívidas. Medos que fazem parte do processo, principalmente quando a sobrevivência do negócio depende de poucos clientes e que mostram que, por trás de cada empresa consolidada, existe um percurso marcado por incertezas, tentativas e persistência. Mundo de festas e baladas. Muito antes de formalizar uma empresa, Davi Paes e Lima já vivia a comunicação na prática, quando ainda era estudante de jornalismo por volta dos 20 anos de idade.
No universo de eventos, entretenimento e relacionamento com a imprensa, ele enxergou cedo uma oportunidade. Em 2011, Davi abriu uma empresa de comunicação com a colega jornalista Carla Lins, a Atré Comunicação. Esse olhar antecipado revela uma característica importante do empreendedorismo de oportunidade: a capacidade de identificar demandas antes que elas se tornem evidentes para todos. Enquanto muitos ainda buscavam espaço no mercado, Davi já construía o próprio caminho. Eu comecei a fazer um pouco de assessoria de imprensa sem nem saber que era assessoria de imprensa. Por quê? Porque a gente vendia cobertura fotográfica e daí em alguns eventos tinha pessoas que eram colunáveis, digamos assim, e eu enviava essas fotos para os veículos. Eu fui do tempo, olha como eu sou velho, eu fui do tempo que a gente revelava a foto, escrevia a sugestão de legenda no verso da foto e entregava pessoalmente na sede do Diário Catarinense ou no O Estado, no envelope para o colunista, segue sugestão de legenda e o crédito, né, quem bateu a foto, e eu escrevia no verso. A empresa nasce dessa vivência. Mais do que produzir conteúdo, o foco está na estratégia e no relacionamento. Em um mercado cada vez mais competitivo, construir conexões sólidas pode ser tão importante quanto dominar técnicas de comunicação. Pontos fortes de um assessor de imprensa é relacionamento, né? E relacionamento, tu sabe que é uma coisa que a gente constrói a longo prazo, não é do dia para a noite, né? Então, assim, tu pode ter a pauta mais incrível do mundo, tu pode escrever super bem, tu pode ter inúmeras características, mas se tu não tem relacionamento, influência, teus contatos certos, isso te prejudica. No empreendedorismo de oportunidade, identificar o momento certo faz toda a diferença. E no caso de Davi, isso veio antes mesmo de uma passagem consolidada pelas redações. Um caminho que foge do padrão tradicional, mas que reforça a diversidade de trajetórias possíveis dentro da profissão. Há 6 anos, Davi acreditou mais uma vez no empreendedorismo de oportunidade. Abriu sozinho outra empresa, a Paz e Lima Comunicação. Nesse período, já atendeu mais de 50 marcas, entre empresas, profissionais liberais e eventos. Entre os clientes estão o Forte Atacadista e a Cota Empreendimentos. No próximo bloco, você vai conhecer a história do catarinense Fábio Pacheco, que também apostou no empreendedorismo de oportunidade ao sair de uma empresa jornalística e encontrar um outro caminho na área da comunicação. Também vamos abordar os pontos que todo empreendedor deve ter atenção na hora de gerenciar o negócio. Eu volto já. Empreendedorismo de oportunidade, quando uma ideia vira negócio. Você está acompanhando histórias de empreendedores na área da comunicação em Santa Catarina. Nosso próximo personagem é o jornalista Fábio Pacheco. Para ele, o empreendedorismo surgiu em um dos momentos mais desafiadores da história recente, a pandemia. Enquanto empresas fechavam as portas, Fábio foi corajoso, decidiu abrir uma. Em meio à crise, surgiram novas necessidades. Negócios precisaram se reinventar, migrar para o digital com um público cada vez mais conectado. A mudança no comportamento do consumidor e a necessidade de presença digital criaram um novo mercado. E foi nesse cenário que Fábio visualizou a oportunidade de empreender, aproveitando a experiência que já tinha como analista de marketing digital no Grupo NT. Em 2022, com a colega jornalista Sandy Luz, ele abriu a Plenitude Agência de Marketing Digital em Florianópolis. O que mais me atraiu na ideia de ter o próprio negócio, com certeza, é a independência. Tendo a própria empresa, tu pode escolher tanto a questão de horário de trabalho, quanto as definições internas. Se tu vai botar um pouco o pé no freio, se tu vai botar no acelerador, qual a posição que tu vai ter, quais as atitudes dentro da empresa, aquilo que ela vai refletir. Então, tudo isso é uma liberdade maravilhosa que tu tem. Ali também tu tem a possibilidade de pegar aquela bagagem, aquilo que tu aprendeu lá atrás, e colocar em prática aquilo que tu acha mais interessante. Ali é o teu momento. Mas empreender também significa assumir múltiplas funções: planejar, executar, atender, negociar. Uma rotina intensa que exige organização e disciplina. É importante a gente se organizar para não pirar.
No começo a coisa é mais bruta, né? A gente precisa fazer 1.500 coisas. Depois, com o tempo, colocando a casa em ordem, a coisa vai tomando mais forma. E isso é importante, né? Organizar para que tu não fique doido fazendo 1.500 coisas ao mesmo tempo e, por fim, não consegue fazer nada com excelência. Desde a criação em 2022, a Plenitude Agência de Marketing Digital já prestou serviços para cerca de 60 clientes, entre profissionais liberais e empresas. Um levantamento do Sebrae indica que entre janeiro e abril deste ano foram criadas no país mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas. O setor de serviços, grupo que engloba as empresas que apresentamos nessa reportagem, liderou a preferência dos empreendedores brasileiros. O professor dos cursos de gestão da Estácio Santa Catarina, Geraldo Silva, mestre em administração, alerta que empreender exige uma série de cuidados. Empreender, seja no jornalismo, na confecção de roupas, em uma padaria, no artesanato ou em qualquer outro segmento, exige muito mais do que domínio técnico e paixão pela profissão. A qualidade do serviço, o conhecimento especializado e até mesmo o dom são fundamentais, mas não sustentam o negócio sozinhos. Para que uma empresa cresça de forma sólida, é indispensável desenvolver competência de gestão. É a gestão que transforma talento em resultado, organização em produtividade e propósito em lucro. O mestre em administração também salienta a relevância do empreendedor em buscar capacitação ou consultoria de especialistas nas áreas em que não domina. Administrar um negócio requer visão estratégica, planejamento e disciplina. Envolve compreender e aplicar ferramentas essenciais como a precificação correta, o controle do estoque, a análise de custos, gestão financeira, planejamento de vendas, estudo de mercado, gestão de pessoas, marketing, atendimento ao cliente e processos bem estruturados. Essas competências são amplamente desenvolvidas por contadores e administradores, profissionais que dominam essas ferramentas e que são necessárias para manter um negócio saudável. Sem assistência desses especialistas ou sem buscar capacitação específica, o empreendedor corre o risco de enfrentar dificuldades logo nos primeiros anos. As histórias de Débora, Rogério, Davi e Fábio mostram que não existe um único caminho para empreender na comunicação. Para alguns, a decisão nasce da necessidade, para outros, da oportunidade. Mas em todos os casos, existe algo em comum: a capacidade de transformar experiências em negócios e negócio em propósito. Mais do que abrir empresas, esses profissionais reinventam a própria forma de exercer o jornalismo, se adaptando às mudanças do mercado sem abrir mão da essência da comunicação. Você ouviu? Empreendedorismo de oportunidade, quando uma ideia vira negócio. Essa é uma reportagem de João Pertli, orientado pela professora Regina Sandomênico, do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Participações especiais: Débora Almada, Rogério Keffer, Fábio Pacheco, Davi Paes e Lima e Geraldo Silva. Na vinheta, Júlia Rabelo.